Turma, seja bem-vindo então à segunda parte. Vamos dar continuidade aqui, criando a prancheta 3 e a 4, mais ou menos dentro daqueles estilos, mas sempre com uma dicasinha extra. Então vamos continuar praticando para a gente pegar domínio total dessa técnica. Uma das imagens que você viu que tinha lá no Instagram do Siga Conectado era essa daqui. Inclusive encontrei a mesma imagem daqueles bancos de imagens gratuito. Vou clicar aqui, arrastar no Photoshop e soltar, e a gente vai criar essa técnica adicionada de alguns efeitos a mais. Beleza, inserindo aqui dentro da nossa prancheta 3. A última fonte que eu também mostrei, que eu encontrei na aula passada lá no Pinterest, era esta daqui, ó. A Reis. Que inclusive eu vou utilizar ela para arte completa. É uma das coisas que também você pode fazer. Ah, Alisson, tem que usar muitas fontes sempre na mesma arte? Não. Aqui, ó, Jesus sorriu pra mim, que era o texto. Vou diminuir aqui, ó, fica muito legal nessa fonte aqui. Ela é bem compacta, assim, a gente consegue distribuir ela legal, não ocupa muita parte da tela. E vou utilizar ela nessa arte completa aqui. Então, muito simples, cria uma nova camada, clica, digita o seu texto, Jesus. Enter, né, para quebrar uma linha, sorriu, Enter para Enter min. Enter, mentira, ali não tem o último Enter. Então vou modificar aqui a cor da fonte para branco. Reis era o nome da fonte. Maneirona, ó. E vou deixar aqui o parágrafo dela centralizado. Ctrl T, Alt e posiciono aqui como ficar melhor na minha arte. Eu acho que está muito espaçado, posso deixar o alinhamento um pouco mais curto. Então venho aqui nas propriedades do caractere da fonte e diminuo esse alinhamento de fontes. Acho que aqui ó, tá até bem maneiro, mas pode até aumentar. Vamos tentar aumentar um pouquinho o tamanho da fonte para ver se fica legal. Vou diminuir um pouquinho mais para ele ficar mais junto. E aqui, ó, baseado nos cabelos dela, a gente consegue fazer aquele efeitozinho de como se estivesse passando, entrelaçando entre o texto e a imagem, fazer aquela ligação bem legal. Colocamos máscara de camada, ferramenta pincel na cor preta. Também coloca uma dureza, aí meio termo, um 40%, que também se veja ampliando o zoom. Se você colocar uma dureza muito forte, você não vai ter uma suavidade do que você está fazendo. Isso não fica legal, não fica natural. Esse fiozinho, ó, como se estivesse passando por detrás do S e entre a letra O e a letra R, aqui a parte interna, fica muito maneiro. Foi uma sacada muito legal que eles criaram lá na página. Vamos ver aqui em cima se a gente pode fazer mais alguma coisa nesse sentido. Acho que pode aqui também, ó. Também vai ficar legal. Aqui embaixo também, ó, essa mecha de cabelo maior. E basicamente isso. Agora a gente pode colocar também o sombreamento na fonte, cria uma nova camada, máscara de corte, pressionando o Alt, coloca na interseção aqui, clica. Ferramenta pincel, Alt para capturar uma amostra de cor próxima, baixa lá no seletor de cores para pegar uma cor que se assemelha à sombra. E também coloca aqui com uma delimitação, né, com a ferramenta de seleção qualquer, para que ele aplique apenas na região que você deseja. Que se for vir diretamente aqui com a ferramenta pincel, por mais que queira aplicar aqui embaixo, ele vai acabar pegando em cima, dos lados, enfim, não vai ficar maneiro. Até nesse caso pode ser que fique, né? Vamos ver, vamos fazer o teste. Aumentar aqui, deixar a dureza em 0%, para ficar bem suave. Ou apenas com alguns cliquezinhos, acho que vai ficar legal, cara. Mas aqui na parte de cima, acho que o meu interesse não é que ele pegue em toda essa região. Que daí não vai ficar maneiro. Alguns Ctrl Z para voltar. Não vai ficar maneiro. Eu quero que pegue apenas na parte de baixo, aqui bem suave. Então eu vou delimitar, ó, apenas a parte de baixo. Então beleza, essa delimitação, se eu vir e clicar aqui para cima não vai pintar. Eu consigo fazer um efeito bem mais suave. Eu aumento bastante o ponteiro. Veja que eu nem estou chegando lá bem na proximidade para não pegar algo muito forte. Apenas dando alguns cliques bem fora, ó, para ele pegar bem suave. Maneiro? Ctrl D para tirar a seleção. Ó que legal que vai ficando com o efeito de sombra. Da outra ambientação, né? E aqui também pode fazer a mesma coisa, delimitando com uma ferramenta de seleção.
Ctrl D para tirar a seleção. Novamente podemos criar uma nova camada e com a ferramenta pincel diminuir bem o tamanho dele. Clique no botão direito do mouse e aumenta a dureza, a suavização, para agora você fazer os desenhos. Por exemplo, aqui na palavra Jesus, fazer alguns corações próximos à palavra. Ó, tem que aumentar a suavização porque não vai ser fácil, mesmo com a suavização grande. Mas é legal que ele seja mais... não tão perfeitinho assim, sabe? Até tem uma cara de desenho. Fica bonito na sua arte. Nossa, terrível esse coração. Enfim, vai acelerar um monte aqui, turma. Até que não demorou tanto a sair um coração mais ou menos. Claro, de um lado parece uma coxinha, do outro... do outro tá um pouquinho mais estilizado. Mas enfim, ficou maneiro, ficou maneiro. Dá um Ctrl T nele, ó, posso diminuir, colocar da maneira que eu preferir, maior, menor, deixar um pouquinho maior aqui. E posso criar alguns outros, ó, criar uma nova camada até para fazer outros menorzinhos. Até com um pouquinho mais fino, ó. Então, Alt, clico o botão direito do mouse e vou vir lentamente. Veja que ali o diâmetro está em 4 pixels, bem do ladinho, eu não estou fazendo o ajuste. Já ficou um pouquinho menor, ó. Ou clico o botão direito do mouse, vem aqui e digita também, ó. 3, pronto. Aí ficou legal, deixar aqui mais ou menos, ó. Vou criar mais uma camada para que eu mexa individualmente em cada um deles, né? Por isso que eu estou criando várias camadas. Ou eu posso pegar esse mesmo coração aqui, ó, dar um Ctrl J nele. Vou até deletar essa camada que eu criei nova, dar um Ctrl J nesse segundo aqui, venho, trago aqui para cima, dou um Ctrl T, clico o botão direito do mouse e viro horizontalmente para que ele já fique um pouquinho diferente, ó. Vou até dar um Ctrl T, diminuir um pouquinho mais que eu falei para criar algumas variações. E o sorriu para mim, ó, eu poderia colocar tipo como se fosse um... Claro, apenas uma curvatura, uma forma, mas que remeta à palavra sorrir. Então vou deixar um 5 aqui, ó. Fazer como se fosse aqui embaixo, assim, ó. Somente assim já ficaria muito bonito, caso você queira colocar uma moldura. Vamos colocar uma outra moldura um pouco diferente. Colocar agora com um ferramenta de retângulo arredondado. Colocar algum raio. Por exemplo, ó, 20 vai ficar essa curvatura. Vamos ver, colocar um pouquinho mais. Com 50 para ver. Ó, já ficou uma curvatura um pouco maior. Pode ser que fique no 50. Só que eu não quero a cor de preenchimento. Então eu vou tirar a cor de preenchimento e colocar a cor de traçado. Aí, maneirão. Só que agora eu não quero um traçado sólido. Vou colocar, por exemplo, um tracejado ou um pontilhado. Como que fica melhor? Vou apostar no pontilhado nesse caso aqui. Colocar um 5 também, como a gente colocou lá em cima, apenas para ficar como um detalhe. Tecla V eu cliquei para selecionar rapidamente a ferramenta mover. E vou posicionar aqui, ó. Já deixei centralizado na minha imagem. Só buscar que fique o mesmo intervalo em cima e embaixo. Aí, agora tá perfeito. Agora você pode colocar, como por exemplo, uma máscara de camada e estivesse passando por detrás da moça também para fazer mais uma interação com a cena. Pincel na cor preta, vem lá e clique, 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 clique. E aqui em cima, nesses raios de sol também, poderia fazer algo muito baneiro, ó, por exemplo, baneiro, né, igual o da Atena, e de imagens, deixar aqui a opacidade em 40, 50%, e aqui onde estão os raios mais intensos, assim, a gente vem e dá uma leve aplicada, ó, fica legal. De novo, o segredo das boas edições mora nos detalhes, ó. Mesmo que nem todos enxerguem, aqueles que enxergarem verão o capricho que você teve na sua arte. Show de bola, mais uma arte pronta. Vamos para a próxima. Tecla V, cliquei aqui na prancheta, mais uma e bora lá. Essa aqui é bem parecido com o que a gente fez na primeira. Vou pegar essa imagem muito bonita, diga-se de passagem, ó. Clicar, arrastar no Photoshop, soltar, Alt, aumento proporcionalmente. Só vejo que ela não está bem centralizada, né? Então a gente vai ter que fazer isso visualmente, centralizado que eu digo à mão, perante a imagem toda aqui. Aí, confirmar na barra de propriedades. E o texto dessa quarta arte da aula seria: eu não estou só, ele está comigo. Que basicamente é uma mão levantando para o céu. Faz total sentido também com o texto dessa arte. Ó, todos fazem total sentido. Ore, o que é difícil para você é simples para Deus. O sol sobe no céu, mas é tua a luz
que ilumina este amanhecer. Obrigado, meu Deus, por mais este dia de vida. Pessoa agradecendo ali no nascer do sol. O Jesus sorriu para mim, ó. E agora a última, eu não estou só, ele está comigo. Então procure bem uma imagem também que se adapta à sua mensagem, ao texto, enfim, ao que se quer transmitir. E aqui eu vou fazer a mesma técnica que eu utilizei na primeira ali, que é vir aqui digitar, dar uma olhada, uma estudada nos textos. Eu não estou. A palavra só é algo que eu quero destacar bastante. E ele também, né? Ele, vou até deixar em caixa alta aqui, ó. Ele está comigo. Então, eu não estou, eu acho que eu posso deixar em cima, sozinho aqui, numa fonte mais fina, que pode ser essa primeira aqui, ó, na Barosaki. E daí a palavra só eu deixo nessa cubano, que é o que a gente fez mais ou menos aqui, ó, nesse texto, a palavra difícil. Daí ele, eu vou utilizar mais ou menos essa fonte que a gente utilizou aqui, é a Canter, né, na palavra ore, e o está comigo, que também é uma coisa legal do texto e forte, eu vou deixar nessa cursiva na Netizen, beleza? Então, bora começar lá. Ferramenta texto, cria uma nova camada, clico e digito. Eu não estou, na Barosaki. Ctrl T, Alt e aumento proporcionalmente. Ó, veja até que a mão não está bem centralizada ao texto, então eu vou até pegar a mão aqui, tecla V e arrastar um pouquinho mais para cá. Acho que agora sim, ó. E da palavra só eu vou colocar entrelaçada nos dedos. Então, ferramenta texto, clico e digito só. E até eu vou digitar sem o agudo da palavra ó. Porque nessa fonte aqui vai ficar muito em cima da palavra não e no estou aqui. Não vai ficar legal. Então eu vou criar um acento agudo para essa fonte. Quer ver? Era a fonte cubano, né? Tava esquecendo o nome dela. Cubano. Ó, com acento agudo. Entrelaçando nos dedos aqui. Vou até colocar também um espaçamento entre letras. Ele vai ficar muito em cima, né? Do texto de cima. Olha esse acento agudo aqui, tá atrapalhando demais. Então eu vou eliminar esse acento agudo, vou deixar uma letra normal aqui e eu vou criar meu próprio acento agudo. Esse eu não estou, claro, obviamente poderia estar um pouquinho mais para cima. Mas da mesma forma atrapalharia ali, graficamente não ficaria bonito. Então eu vou criar um acento agudo bem rápido, ó, com a ferramenta retângulo arredondado, porque vejo que os cantinhos dessa forma aqui, dessa fonte, melhor dizendo, são arredondados. Deixa eu ver se o 50 fica bom, muito. Então vou colocar aqui o 20. Muito também, vamos colocar um 10. Para que ele fique apenas um cantinho arredondado assim, ó. Ah, maneiro, mas dá para ser menos. 7. Perfeito. Então vou criar meu acento agudo. Beleza? Cor de preenchimento. Sem cor de traçado. Como que eu posso fazer ele inclinado? Dou um Ctrl T, pressiono o Ctrl, clico aqui nesse nó de cima, vejo que vai aparecer esse nozinho aqui, esse símbolozinho, ó. Você pode clicar e arrastar para dar essa inclinada. Vou até pressionar Shift e aumentar um pouquinho aqui para deixar mais gordinho ele. Só nesse canto. E aqui ficou maneiro. Eu posso deixar ele meio que em cima, ó, do texto, vai ficar maneiro. Dessa forma não ficou legal, né? Porque parece que é uma continuação da palavra aqui, não o acento em si. Mas se você pressionar Ctrl, clicar na miniatura desta forma que a gente criou, ele vai criar meio que uma seleção. Você vem aqui em selecionar, modificar, expansão, coloca ali uns 10 pixels que seja, muito. Deixa eu até voltar no Ctrl Z, ó. Selecionar, modificar, expansão, colocar de vez de... A gente foi suavizar, né? Modificar, expansão, aí agora sim. Expansão de 4 pixels, vamos ver. Ó, já ficou maneiro. Coloca uma máscara de camada nisso. Melhor dizendo, ó, antes de tudo você deveria criar a máscara de camada. E eu tô mostrando esses erros aqui mesmo durante a aula, para você entender que a gente erra e vai e corrige. Então, antes de todo esse processo, coloque a máscara de camada, pressiona Ctrl, faz a seleção, selecionar, modificar, expansão. 4, ficou bom. E agora na máscara de camada você pega o pincel na cor preta e pinta para esconder. Mas veja que eu também fiz novamente equivocado, que não é a máscara de camada no acento, e sim na palavra só. Então vem na palavra só, coloco a máscara de camada, dou um Ctrl I para inverter. E agora sim já está aplicado, porque ele inverteu apenas no acento. Posso até clicar e eliminar a máscara de camada. Tive uma leve confusão nesse processo aqui. Mas vamos fazer de novo,
Só para fortalecer esse exemplo, ó. Então vou eliminar aqui, você pode eliminar a máscara de camada, vou criar uma nova máscara de camada na palavra só, porque é na palavra só que eu vou colocar o efeito de ocultado, né, com a máscara de camada. Pressiono o Ctrl, venho aqui na miniatura da forma para fazer essa seleção. Selecionar, modificar, expansão, 4 pixels, expandiu, e agora na máscara de camada do texto, com o pincel na cor preta, eu venho aqui e pinto. Só vou deixar a opacidade em 100%. Beleza? Ctrl D para tirar a seleção. E está pronto o nosso acento agudo na palavra só. Agora aquele esquema que a gente fez também de diminuir a opacidade, ver onde que pode se encaixar melhor as fontes. Aqui eu posso, por exemplo, esconder atrás deste dedo aqui a palavra só, né, do S, e nesse outro aqui a letra O. Veja que até ficou maneiro, bem linkado aqui no espaçamento entre os dedos. Se eu não tivesse, eu teria feito isso. Ah, você pode deixar assim também, ó. Por exemplo, só essa parte, a parte de cima, por cima mesmo do dedo. Ou se quiser esconder todas as partes aqui, esconde também, como você preferir. Eu vou deixar por cima, ó, fazer um teste. Já que na letra O não fica legal, porque ele não é independente. Se eu colocar só essa parte aqui, ó, tem uma junção. Então eu tenho que esconder tudo. Só que aqui, ó, no dedinho eu vou deixar aparecendo daí. Beleza, bem aplicado, subo a opacidade a 100%. Posso colocar aquele efeito de sombreamento, criando uma nova camada, aplicando a máscara de corte, pressionando Alt, ou clico o botão direito do mouse e criar máscara de corte. Pincel, Alt captura uma cor, uma sombra. Venho aqui com a ferramenta de laço e seleciono apenas onde eu quero aplicar o efeito de sombra. Aumento o tamanho, deixo aqui a dureza em 0 para que ele fique bem suave. Lembrando novamente de vir aqui na opção e deixar o espaçamento maior, para que ele fique mais suave o seu ponteiro de pincel. E vem aqui e aplica essa sombra. Aí, Ctrl D para tirar a seleção. Tanto na letra S quanto aqui na O também. Vou fazer tanto de um lado primeiro, ó. Quanto que, obviamente, do outro também. Então, a tecla L é uma tecla de atalho para selecionar a ferramenta laço rapidamente. Ó, e veja que aqui a gente tem um problema. Nossas letras estão em branco e o fundo também tem uma luz muito intensa indo para o total branco. Então, a gente pode até vir aqui na camada da imagem, criar uma nova camada, pegar, por exemplo, a ferramenta pincel, captura uma amostra de cor que tem próximo aí na sua arte, aumenta o tamanho dela, do ponteiro do pincel, tecla Alt, pressiona, clica com o botão direito do mouse, para a direita aumenta, para a esquerda diminui. E deixa a opacidade bem baixinha e dá apenas uns cliques, ó, por debaixo, que já fica mais legível. Putz, isso ficou muito forte, vem aqui e eu baixo a opacidade. Ó, quase nem interferiu nada na imagem, ficou bem mais legível, né? Daí a sequência do nosso texto, vou até jogar aqui lá para cima, criar uma nova camada, clicar em digitar ele. E com a Canter, né, que eu estava utilizando lá, vou utilizar aqui também. E deu o está comigo, eu vou colocar aqui por baixo, com uma fonte cursiva mais destacada. Mas eu posso colocar ele retinho, como aqui eu falei que eu não gosto de fazer muito retinho, aqui eu fiz retinho, aqui também, aqui para variar vou colocar uma curvinha, uma curvatura no está comigo. Então pode fazer isso baseando-se em demarcadores. Por exemplo, seleciona a ferramenta elipse, deixa aqui de forma para demarcador, cria uma nova camada e cria esse demarcador que a gente vai usar essa base aqui de baixo para colocar um alinhamento da palavra está comigo. Seleciona aqui a ferramenta de seleção de demarcador para conseguir movimentar o demarcador, centraliza, pega o texto e quando aparecer um tiozinho, vou até aproximar bem o zoom para você entender, ó, é esse tiozinho, se bem que não diminuiu muito, que é o tamanho do cursor, né? Quando aparecer esse tiozinho, você clica e digita o texto. No caso, eu vou digitar aqui, está comigo. Confirmar na barra de propriedades, vou modificar a fonte. Caraca, não lembro aqui qual que era a fonte, vamos voltar aqui. Era a Netizen.
Veja que a Netizen não tem acento no A. Então o está não tem acento. Vamos corrigir isso, vamos criar um acento para o está. Não tem problema. Não é agora vamos trocar de fonte. Não, essa fonte é maneira. Vamos manter ela. E para que a gente consiga posicionar bem certinho esse texto, pega a ferramenta de seleção de marcador novamente, clica no texto e arrasta para dentro do texto e centraliza na sua cena. E agora vem aqui e aumenta o tamanho desse texto. Está comigo. O espaçamento entre o texto está muito grande. E também a gente tem novamente aquele problema da luz estourada lá no fundo. Vamos corrigir primeiro esse problema da luz que daí já resolve o restante. Selecionando então aquela camada que a gente colocou, aplicou, né, aquele pincel lá por detrás, vamos aplicar aqui no Está Comigo também, ó. Só que até de uma maneira mais suave, deixar ainda menos porcentagem aqui no pincel. Já ficou legível, né? Aqui essa parte interna aqui na mão não tô gostando, então só vou deixar aqui no fundo. Então eu peguei a ferramenta pincel, pressionando a tecla E e tô apagando aqui internamente. No fundo tá aplicando lá maneirão. Texto Está Comigo. Ferramenta mover e vou puxar aqui para cima. Só o demarcador, lembrando, para deixar ele bem centralizado, clica aqui e vai posicionando. Só que veja que ele está com um intervalo muito grande, né? E esse intervalo é dessa fonte mesmo. Então o que a gente pode fazer? Seleciona aqui no final do A, pressiona Shift e a setinha, a tecla da setinha para a direita, para selecionar esse intervalo aqui, e vem somente nesse intervalo e diminui o espaçamento entre letras, ó. Que ele vai ficar mais próximo. Beleza. E até com uma maneira para se ver, mas aqui tá batendo com aqui, tá semelhante, tá bom essa centralização. Dá um Ctrl R, pega uma régua só para você ver mais ou menos, ó. Então, claro, não dá para pegar aqui como base o T, porque o T é uma letra que tá mais alta. Mas pega aqui como base o E e o S e veja que tá bem ali no final do O. Então tá centralizado sim. Você pode manter dessa forma aqui. Só vou aumentar o tamanho desse texto, que para mim tá pequeno. Pode e deve ser maior aqui. Consequentemente, vou ter que trazer mais para baixo aquele efeitozinho aqui também, para que ele fique visível. Como eu te falei que não tem um acento, como que a gente vai criar? Com a ferramenta caneta. Vou criar uma camada lá em cima, ferramenta caneta, e vamos criar na opção forma, cor de preenchimento branca, sem cor de traçado. Vamos criar esse acento agudo, sem problema. Então, pressionei Alt para vir com o ângulo para cá e fecho. Com apenas 2 nozinhos a gente já tem um acento agudo criado. Putz, mas essa fonte tem alguns detalhezinhos internos. Se eu deixar esse acento agudo aqui, vai passar como se não fosse. Na verdade, até passa como fosse, né? Porque está bem parecido com o estilo da fonte. Mas você pode colocar esse efeito também interno, por que não? Vamos colocar uma máscara de camada. Pega, por exemplo, uma ferramenta de seleção qualquer, a ferramenta de seleção de laço. Vamos estudar mais ou menos, ó. É tipo uns detalhezinhos que vêm de fora para dentro, né, do texto. Então você pode fazer aqui também, ó, começar de baixo para cima. Faz uma linha assim e vem finalizando aqui também, ó, para como se fosse o efeito do texto. Pega a ferramenta pincel na cor preta e pinta essa região que a gente fez interna, ó. Só coloca a opacidade maior. A gente já está dentro da máscara de camada, pintando aqui a gente começa a ter o mesmo efeito. Ctrl D para tirar a seleção. Ó, entende? Dá até para fazer mais alguns, para ficar ainda mais ambientado. Tipo um mais fino vindo de cima, talvez. Ferramenta pincel, clico e tá lá o efeito. Agora não dá para dizer que esse acento agudo não é da fonte, né? Ó, coloca mais detalhe ali se for o caso. Correções, gambiarras para a gente poder utilizar a fonte sem problema nenhum. Aí, ó. Perfeito. E também detalhezinhos extras que você pode ir pintando com o pincel. Cria uma nova camada, pega o pincel, diminui o tamanho dele, coloca a dureza maior, aumenta a suavização. É bom que a gente vai fazendo várias artes, que a gente vai pegando ainda mais, cada vez mais, né, os macetes, ó. Tamanho de 3. Veja como você está bem mais desenvolto já quando você tem várias artes criadas nesse estilo. A palavra não, ó. Eu não vou destacar, vou colocar aqui ele sublinhado. A palavra ele também eu quero dar muito destaque. Vou até aumentar um pouquinho aqui.
fazer algumas variações um pouco mais finas. Eu peguei também ícones lá do site flaticon.com, digitei stars e como é que é a palavra da coroa em inglês? Crown, exatamente, crown para encontrar uma coroa. Também para você facilitar também suas pesquisas, eu queria que fosse ícones vazados, né? Então eu vim aqui em filtros, coloquei aqui ó, black outline, só uma linha contornando de black e os ícones gratuitos, free. Logo já encontrei algumas opções bem legais, inclusive essa daqui que eu adicionei, que está aqui embaixo, ó, cliquei em adicionar coleção. Daí eu vim aqui, digitei star para encontrar estrelas. E também já logo encontrei essa daqui, cliquei no maisinho, aqui debaixo, cliquei no maisinho e adicionei. Download Collection, baixa, você vai ter os ícones em PNG, ó, escolhe em PNG, um tamanho grande. E perfeito, pode fazer o download aí para o seu computador. Que são esses que eu tenho aqui, ó, My Icons Connect, Collection, aqui ó, Crown e Star. Vou adicionar essas duas, clicar, arrastar aqui no meu Photoshop e soltar no meu documento. A coroa vou colocar na palavra ele, entendeu? Então você pode ir pegando ícones e ir adaptando aí as suas imagens, as suas mensagens, melhor dizendo. Que aqui fica bom, porque ele tem um intervalo, se colocar nessa letra ficar em cima da letra S, não fica legal. E tamanho, o tamanho tá legal, a cor em branco, então 2 cliques ao lado, sobreposição de cor branca. E na estrela, posso deixar tipo algumas estrelinhas voando aqui, pode ser nesse preto, pode ser, ou dá 2 cliques nele aqui, sobreposição de cor, mais cores, com o conta-gotas você vem e seleciona uma cor que já tem na sua arte, que com certeza vai combinar. Vou dando alguns Ctrl J para duplicar, Ctrl T, rotaciono, aumento, diminuo, coloco quantas estrelinhas eu quiser aqui. Ó. Vou colocar acho que umas 4 de cada lado, em tamanhos e rotações diferentes. Como se fosse estivesse explodindo assim a palavra ele. E até para facilitar, deixar mais rápido ainda esse processo de edição, você pode selecionar essas 4 camadas, ó, até reduzir aqui o FX, que é o efeito de sobreposição que a gente colocou. Clica na primeira, pressiona Shift, clica na última, dá um Ctrl J para duplicar as 4. Clica e arrasta lá para o outro lado também, dá um Ctrl T, clica no botão direito do mouse e vira horizontalmente para espelhar. Mais uma arte super pronta também aí, ó, turma. Usando a mesma base, os mesmos conceitos. Para exportar tudo isso e ter disponível para publicar no Instagram, seja qual for sua rede social, vem em Arquivo, Exportar, Pranchetas, para Arquivos, escolhe uma pasta de destino onde você vai salvar todas essas imagens, dá um OK, renomeia, vou colocar aqui post religioso, somente o conteúdo da prancheta. Tipo de arquivo, se escolhe já aqui o nosso glorioso PNG 24. Incluir plano de fundo ao exportar, beleza, e dá um executar. Automaticamente o Photoshop vai fazer todo esse processo para você. Veja que ele está recortando aqui post por post, prancheta por prancheta e aqui ó, concluído. Então se eu voltar lá na minha página, eu já tenho aqui ó, post religioso e prancheta 1, 2, 3 e 4.